Bom, e especialistas estão reunidos em São Paulo neste momento para discutir a forma como o agronegócio se comunica com o mundo. É o 14º Congresso de Marketing do Agro, evento promovido pela Associação Brasileira de Marketing Rural. Quem acompanha tudo isso de perto é a repórter Flávia Macedo, que traz os detalhes ao vivo, direto da capital paulista. Boa tarde, Flávio. O que você destaca na programação de hoje aí do evento? Boa tarde, Petrin. Boa tarde a todos que acompanham o Mercado em Companhia. Olha só, o dia já começou bastante movimentado por aqui, com a abertura oficial. Também já foram 2 palestras, uma falando sobre a importância do valor e da reputação de uma marca e ainda o perfil do produtor rural e também como a população enxerga o setor do agronegócio. E é nesse tema que a gente vai destacar nessa nossa entrada aqui para o Mercado e Companhia. E para isso, para aprofundar no assunto, eu já chamo aqui para a nossa conversa Ricardo Nicodemos, que é presidente da BMRA, que é a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, que está realizando o congresso. Mas antes, Ricardo, só para contextualizar aqui a nossa audiência, mais cedo, no início do Jornal do Mercado e Companhia, foi dada uma nota onde o Parlamento Europeu ampliou, a lista de produtos e commodities proibidas de importação, caso estejam associadas ao desmatamento. Então, já estava nessa lista a carne bovina, a soja e também o café, e agora passaram a estar incluídas nessa lista também o milho, a borracha e outras carnes, como, por exemplo, o frango e o suíno. Então, vou começar desse ponto na nossa conversa, Ricardo. O que está faltando para melhorar essa imagem, essa vitrine do Brasil nessa produção sustentável? O trabalho deve começar aqui em casa, deve começar aqui no Brasil, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Petrin e todos que estão nos acompanhando. Sim, Flávia, nós precisamos fazer a lição de casa, nós precisamos começar a trabalhar essa questão de reputação, de imagem, de comunicação para fora da porteira. Na medida com que consigamos fazer com que a nossa população saiba das nossas histórias, saiba o que de fato acontece no campo, nós teremos uma melhor reputação no mercado interno e isso nos facilitará para o mercado externo. Hoje, o Brasil ele é reconhecido, por exemplo, como o país do carnaval. Nós precisamos fazer isso com o agro. Nós somos um país vocacionado ao agro e isso depende da nossa população. E nesse sentido, a gente sabe que essa produção respeita aí a sustentabilidade, inclusive com um dos códigos florestais mais rigorosos do mundo. Então, falando ainda nisso, nesse papel de casa, isso vai ser discutido bastante aqui nessa parte da tarde do Congresso. É preciso que as 2 pontas dessa cadeia, tanto quem produz como quem faz essa comunicação de fato, inclusive já incluindo aí o poder público, que também precisa melhorar essa imagem, também precisa ajudar nesse sentido. Tudo precisa ser envolvido. É verdade. Nós precisamos pensar de uma maneira holística, na cadeia produtiva. Então, não são só os produtores, nós temos os produtores, nós temos as entidades, nós temos as associações, e no final dessa ponta nós temos o consumidor. Então, a boa comunicação é aquela que envolver toda a cadeia produtiva. Isso é uma grande engrenagem e que precisa trabalhar de forma harmônica, a exemplo do que acontece em outros países. Nós teremos agora, por exemplo, no período da tarde, apresentações de cases, de campanhas que são emblemáticas e que são exemplo de como você constrói uma boa comunicação envolvendo o produtor, envolvendo a indústria e envolvendo as entidades. Tá certo. Obrigada, Ricardo, pela sua participação com a gente aqui no Mercado e Companhia. Nossa equipe continua por aqui. A gente vai ficar toda a tarde para fazer a cobertura desse evento, para aprender um pouquinho também sobre comunicação, sobre a importância dessa comunicação e marketing no agronegócio. A gente vai trazer, claro, a reportagem completa nos jornais do Canal Rural. E só para vocês saberem, quem está acompanhando aí também de casa, na parte da tarde ainda terão palestras sobre agregar valor ao produto, também marketing digital e também o que considerar na hora de fazer, de fato, essa comunicação. Eu vou ficando por aqui, então, Petrin. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Flávia, que vai trazer mais detalhes hoje no Rural Notícias desse encontro importante em São Paulo. Valeu, Flávia.